Ju, pode dar sequência, tá? Tá escutando? Não, peraí que você tá muda. Foi. Pronto. Pronto. Estou aqui junto com a Angel Novaes, com a Neymar Lousada, e nós viemos aqui representar a SBE, falando sobre as dores e as delícias de ser um raio 3 do Eneagrama. Então, nós três aqui, a Angel, eu, o Ademar, nós somos mentores da Sociedade Brasileira de Eneagrama, da SBE, somos profissionais que trabalham com autoconhecimento, nós trabalhamos com Eneagrama, cada um vai se apresentar aqui. Mas antes de qualquer título, nós somos buscadores, estudiosos, praticantes do nosso próprio autoconhecimento, do nosso desenvolvimento. Então, o nosso encontro, ele tem um propósito, né? Vou explicar aqui brevemente antes da apresentação o que a gente vai fazer hoje, né? Ele tem um propósito de ser muito leve. Então, leve no sentido de que eu gostaria muito, eu coloco toda essa energia para que todos se sintam muito pertencentes, acolhidos. Somos um grupo aqui, fiquem completamente à vontade para questionar, para perguntar, para contar histórias sobre vocês, enfim, a gente está aqui para construir conhecimento juntos. Mas vai ser muito profundo também, porque tanto eu, quanto a Angel, quanto a Ademar, a gente está aqui com o nosso coraçãozinho disponível, né? E até em certa vulnerabilidade, porque a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai contando a nossa história, né, os nossos desafios, as virtudes, as nossas práticas, como que funciona para a gente aqui ser um raio 3, para que vocês, quem ainda não se descobriu um raio 3 possa talvez se descobrir aqui hoje, ou quem já sabe que é o raio 3 que possa trocar aqui com a gente conhecimento também, para que a gente possa se desenvolver. Para quem tem algum familiar raio 3 ou trabalha com alguém raio 3 e para quem sente essa energia do raio 3 forte, né, dentro de si, para que a gente possa aqui trazer muito acolhimento, muita compaixão, que a gente possa rir, se emocionar, talvez chorar, mas que a gente possa honrar esse raio lindo dentro de nós. Então, vou seguir para as apresentações, para a gente não se estender muito. Eu sou Juliana, trabalho com autoconhecimento, com Enneagrama, sou mentora da SBE, sou formada em Ennea Coaching, Master em Enneagrama, pelo Instituto Nicolai Corsino, e ajudo você, pessoas, enfim, a se descobrirem através do Enneagrama, dentro da sua personalidade, e se curarem de suas feridas para que a gente possa se libertar, né, desse aprisionamento mental, emocional que a gente vive. E vou passar a bola para a Angel agora, para que ela se apresente. Bom, meu nome é Angélica, Maria Angélica, mas todo mundo me chama de Angel e aí ficou Angel Novaes. Todos muito bem-vindos a esse momento aqui de partilha, onde, como a Ju comentou, a gente entra em vulnerabilidade, contando como o nosso ego opera, né, a partir de casos reais. E quais são os caminhos também para que a gente possa nos pegar no gatilho e fazendo as mudanças necessárias a partir da autopercepção, do autoconhecimento, né? Sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Brasileira de Enneagrama, a SBE, que está propiciando e promovendo esse momento para que a gente possa compartilhar nossas experiências enquanto Raio 3. Eu sou empresária, eu tive contato com Enneagrama há 20 anos atrás, e eu fiz formação há muitos anos atrás, e aí, ao longo da vida eu fui estudando e fui fazendo formação de Enneagrama. As minhas empresas todas utilizam o Enneagrama como uma ferramenta de autoconhecimento para a gente melhorar relacionamento, para poder ter um melhor acolhimento com o cliente, em processos seletivos e, inclusive, dentro da identificação do perfil de personalidade para a gente trabalhar com planejamento estratégico, né?
é uma ferramenta que eu vejo resultados há muitos anos. Quando eu morava em São Paulo, era executiva, trabalhava com educação corporativa, com desenvolvimento de board, da alta gestão e de jovens talentos também, era uma das ferramentas que a gente utilizava. E aí o Enneagrama segue a minha vida aí há praticamente 20 anos e um chamado já desde 2021 para agora assumir a sala de aula e não mais delegar e contratar. Então, resumidamente, essa é a minha história. E bem-vindo, Ademar, aqui para contar para a gente sobre sua história. Salve, pessoas. Muito feliz de estar aqui, muito feliz por receber o convite da SBE para a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa caminhada. Eu sou Ademar, tenho 52 anos, já estou há algum tempo no caminho de desenvolvimento. Tive o primeiro contato com o Enneagrama em 2006 na escola DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo, com o professor Moacir Amaral. Tá mutada, Ademar. Ademar, Oi, obrigado. Voltou. Pegaram alguma parte ou mutou agora? volta. Volta. Meu nome é Ademar, sou membro da Sociedade Brasileira de Enneagrama. Estou muito feliz hoje aqui por estar compartilhando um pouquinho do nosso caminhar junto a vocês. A gente vai falar um pouquinho da nossa experiência no Enneagrama, especificamente hoje falando do tipo 3. Já estou há algum tempo no caminho de expansão de consciência, algumas décadas. Tive o primeiro contato com o Enneagrama na Escola Dinâmica Energética do Psiquismo, DEP, com o professor Amaral, uma abordagem mais SUF. Porém, eu fui lapidar essa ferramenta quando eu encontrei um outro querido amigo meu, o Gustavo Henrique, que me fez o convite para ir para a escola dele, que ele estava iniciando o Núcleo da Consciência, junto com o professor Nicolai, com a Mari e com a Juliana. Ali eu comecei novamente os meus estudos e me aprofundar um pouco mais junto ao Instituto Nicolai Cursino também, né? E hoje a ideia aqui é compartilhar um pouquinho das vivências, né, na prática, né? Muito se fala de maneira didática, mas a intenção da SBE é realmente trazer à prática, né, fatos reais, o que de fato a gente conseguiu transformar, o que de fato a gente olhou para as nossas dores do coração, já que o tipo 3 é o centro emocional do Enneagrama, né? Nossa energia se concentra principalmente no centro do coração, da mesma maneira que a gente também se perde dela, né? Então, estou aqui, ombro a ombro com a minha querida irmã Juliana e Angel, para compartilhar o nosso melhor. Juliana, você. Vamos lá. Então, a ideia agora é fazer uma viagem no tempo, né? Para que a gente possa voltar. E a gente tinha falado de começar na nossa criança, mas eu vou seguir, Ademar, seguindo aqui aonde a gente estava antes do autoconhecimento, né? Antes de conhecer o Enneagrama, quais eram os nossos interesses, o que motivava a nossa vida, como é que estava a nossa vida naquele momento. E eu vou começar falando aqui por mim, então, eu estava com muita pressa. Eu, desde muito nova, eu sempre quis muito, sabe? Eu ouvia muito do meu pai assim, você tem muitos sonhos muito grandes, sabe? Eu fazia muita confusão, assim, na vida das pessoas, dele principalmente, né? Porque queria muito, queria fazer, queria acontecer. Então, eu sempre tive uma meta, né? Da onde eu queria chegar, tanto financeira quanto profissional, né? O que eu queria ser, como eu queria me comportar. Então, eu empreendi durante 17 anos seguidos, assim, de forma enlouquecida, né? Eu tive algumas empresas, eu sou formada em odontologia, abri um negócio, fundei um negócio dentro da Odonto,
Logo depois eu fundei uma empresa de importação e distribuição de ferragens da indústria madeireira. Então, essa empresa foi uma empresa muito bem sucedida. Eu vendia ferragens da indústria madeireira no Brasil inteiro. E, em um determinado momento, eu fundei uma startup, né? Então, eu sempre tive realmente muita pressa de estar nesse lugar e de chegar nesse lugar. E é muito engraçado porque, mesmo tendo realizado muitos sonhos, assim, né? Eu materializei muita coisa, realizei muitos sonhos, parecia que, assim, era legal, eu curtia, eu tinha prazer naquilo, mas eu queria mais, sabe? Eu alcançava o meu objetivo e eu queria mais e mais e mais. Até que uma das minhas empresas, a startup, terminou numa briga societária muito grande e eu precisei lidar com aquilo, né? Com o rompimento da empresa em si, assim, de uma hora para outra, eu não tinha mais aquela empresa. E eu fiquei sem chão naquele momento. Foi muito difícil para mim. Era como se minha vida tivesse perdido sentido quando aquele negócio acabou, né, repentinamente. E eu fui buscar porquê daquilo, né? Eu fiz terapia muitos anos da minha vida, sempre fiz, sou filha de psicóloga, mas naquele momento abriu uma porta nova para mim, que foi o conhecimento do Enneagrama, mas eu vou deixar esse capítulo para daqui a pouco. E vou perguntar para a Angel como é que era a vida dela, Angel, como é que era a sua vida antes desse despertar para o Enneagrama, né? O que te motivava, quais eram os seus objetivos, o que você buscava? Eu sempre tive uma eterna insatisfação do ser, né? Eu me tornei empresária com 17 anos. Meu pai teve que me emancipar para que eu pudesse assumir a empresa. E a história também, ela tem muita similaridade em alguns aspectos com a sua história. É uma questão de um ritmo muito acelerado. Eu tenho que fazer o tempo inteiro e não existe um parar para questões que não sejam do meu interesse, sabe, do meu foco. E eu alcançava algo, na hora que eu alcançava aquilo, era uma sensação de vazio e eu tinha que começar tudo de novo, sabe? Por isso que eu falo dessa eterna insatisfação do ser, né? Eu passei uma fase onde eu não estava como empresária, né? Porque eu estou como, né? Não é o registro de quem eu sou, porque eu só estou, e isso a gente vai aprendendo a partir dessa jornada de autoconhecimento que a gente está, né? Que a gente não é aquilo que o ego ele nos coloca para ser e a gente segue uma vida aí muito impactada pelos estímulos egóicos que ocorrem conosco, pelas nossas armadilhas, as nossas crenças, fixações mentais e pelo nosso vício emocional, que logo a gente vai falar com mais detalhes disso para vocês, né? E eu sempre tive objetivos muito claros, eu sempre soube o que eu queria, aonde eu queria chegar, como eu ia chegar, o que eu precisava fazer para chegar, e a vida, por muitos e muitos anos, ela foi estabelecida sempre por metas, sabe? Terminou essa meta, terminou a meta. Eu vou pedir para quem tiver com o microfone ligado para desligar. Terminou a meta, já tinha nova meta, era um ritmo constante e eu não conseguia parar e olhar para mim, né? E tudo isso tinha um porquê. Como o Ademar comentou, nós somos o centro da tríade da emoção. E a emoção para o tipo 3 é algo profundamente difícil de lidar com ela, porque a gente não sabe lidar. E esse fazer incessante é uma inconsciência de uma falta de percepção do valor que a gente tem do nosso eu. Não, Ô, Angel, você consegue mutar geral? Muta Eu aí. consigo, aí Obrigado. eu acho que eu vou mutar vocês também, mas tudo bem, eu libero. Tranquilo. Não, já
Ok, vou te liberar, Ademar. Feito. Tá, ok. E aí eu vou dar sequência para o Ademar, mas assim, o que é muito marcante, um ritmo muito grande, focos muito claros, um fazer sem parar que não nos deixa sentir o coração. Essa fase que nós não havíamos tido contato com o Enneagrama e que não nos conhecíamos, eu operava desta forma, não olhava para mim. Eu cheguei a adoecer e caí dura, porque eu não sentia nem o meu corpo de tanta coisa que eu fazia. Ademar, com você, querido. Não diferente de qualquer outra pessoa, pontos de choque, dificuldades na vida. Toda vez que eu me deparei com algum tipo de dificuldade, eu busquei a autoajuda, eu busquei o conhecimento, né? E foram várias dificuldades, várias e várias e várias. E acredito que resistência e dificuldade, isso vai fluir até o final de nossas vidas. A questão é, a cada dificuldade, você desanima, você desengaja, você perde a esperança da vida, ou você consegue despertar dentro de você a superação, a força. E inconscientemente, antes dos estudos do Enneagrama, eu identificava isso. De repente tinha um mau dia, uma baita dificuldade, um baita problema. No outro dia, eu estava com uma vontade, uma garra, uma determinação incessante de superar, de continuar seguindo a minha vida, independente do que aconteça. E foi quando eu toquei, né, as virtudes, né, e o conhecimento do Enneagrama no tipo 3, né? O tipo 3 ele é nato isso. Pode acontecer o que for, pode acontecer aonde for, como for. A gente desperta dentro de nós a vontade pela vida, a vontade pelo prosseguir. E essa vontade, ela é aflorada através do amor pela vida, pela força do coração, pelo equilíbrio das emoções. E, ao mesmo tempo, a palavra de ordem que eu vejo também cabe ao tipo 3, a gente pode estar em vigília, a gente precisa desenvolver a vigília, porque, como tudo na vida, nada está separado e tudo é um meio-fio, de um lado para o outro, independente de bem ou mal. Para o tipo 3 cair na vaidade e achar que está fazendo um baita papel de ajuda, de contribuição, ele pode estar sendo movido pela vaidade. Ele pode estar interferindo no processo das outras pessoas em nome da ajuda. Por exemplo, tem uma discussão, uma briga familiar, e você, sem ser convidado, você entra e quer salvar a parte mais fraca ou quer salvar aquilo que dentro das suas crenças você ou nós entendemos o que seja melhor. E aí acaba entrando no papel de salvador pela vaidade, é pela vaidade que ele está agindo. Ele não está agindo pela emoção. Talvez, isso eu posso falar do meu processo, quando eu comecei a silenciar mais, a me manter um pouco mais na escutativa e observando os fatos, eu comecei a interagir mais com veracidade, com autenticidade, ou seja, ajudar sem interferir. O que eu quero dizer, a maior parte de nós realmente cai em movimento quando entra um ponto de choque, né? É um convite olhar para aquele ponto cego, é um convite para olhar o que se pode colocar à luz naquilo que a gente não está enxergando. E eu não vejo e não separo mais as coisas como bem ou mal, porque a maior parte da nossa potência está justamente em coisas que aconteceram ou que acontecem em nossas vidas de uma maneira não tão boa assim. E aí começa o caminho, começa a identificação, desacelera a mente fica sendo mais coordenada, mais observada,
com muito cuidado, um agir silencioso, um agir silencioso, o fazer sem se fazer percebido. Tipo 3, eu acredito que ele brilha muito mais na noite escura da alma, quando tudo está escuro, quando tudo está sem esperança alguma, é onde aparece a luz, a consciência do tipo 3. Juliana. É tão interessante ouvir, né, a história de cada um, porque, assim, nós nos conhecemos há pouco tempo, né, há 1 ano e meio, talvez, assim, 2 anos, e como pessoas que não se conheciam têm padrões de comportamento tão parecidos, né? É muito interessante entender da onde vem isso, né? Como que a gente consegue identificar pessoas que fazem parte do raio 3 sem conhecer tanto daquela pessoa assim há tanto tempo, enfim, pessoas diferentes seguindo padrões similares de comportamento, né? Então a gente estava falando aqui muito de uma pressa, de uma vontade de alcançar um objetivo, né? De muita meta, de muita garra, como o Ademar falou, realmente, às vezes uma porta não abre e você dá aquele baque, mas daqui a pouco você já está batendo na outra porta, porque o seu objetivo e a sua meta são muito maiores do que qualquer empecilho que possa vir, né, e atrapalhar. E aí, eu trouxe essa pergunta para que a gente, para que quem está aqui que não se reconhece ainda Raio 3 ou que conhece pessoas com esse tipo de comportamento, possa olhar com mais carinho para o que a gente vai trazer agora, né? E aí a pergunta que eu trouxe para a gente desenvolver esse tema é a nossa infância. Qual a lembrança que cada um de nós tem da infância? E quem não. Ah, legal, Cláudia. Isso, depois você pode falar um pouco com a gente, né? Como um 9, olhando para sua criança e libertando. Mas muitas pessoas não têm a lembrança tão clara da infância, e está tudo bem também. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a lembrança que nós trazemos da nossa infância para construir, né, aqui nosso conhecimento sobre o raio 3. Então, eu tenho uma lembrança de uma criancinha frágil, sabe? Mais fraca, ou se sentindo mais fraca, mais frágil que as outras crianças, assim. Quando eu era bem mais nova, né, eu me sentia muito. Eu era branquela, magrela, sabe? Tinha uma coisa do bullying, assim, e eu realmente, em um determinado momento da minha vida, dei um basta para aquilo, né? É um processo inconsciente. Hoje eu falo sobre isso com consciência por muitos trabalhos já feitos, processos, enfim. Mas, assim, de repente, eu entendi que aquela criança frágil, fraca, ela me trazia um sentimento de rejeição, sabe? Eu não me sentia tão amada, tão pertencente quanto as outras crianças, né? Pelos meus pais, pelas outras crianças da escola, enfim. E de repente eu comecei a fazer coisas para que eu sentisse o meu valor. Então, eu comecei a fazer coisas, eu comecei dentro aqui da minha cabecinha, né, de criança, a criar, eu vou dizer que personas, né, mas na minha cabeça não era isso, eram metas e objetivos, né? Eu me identificava muito com empresários de sucesso, eu lembro muito de eu criança, eu assisti uma série não, que não tinha isso, né? Não chamava de série, era um programa na televisão, que tinha uma mulher que ela era uma executiva. E eu olhava para ela, assim, eu me via ela, sabe? Ela tinha um cabelo, assim, que usava um rabinho, assim, de cavalo, e eu fazia aquilo também, eu achava aquilo maravilhoso, e entendia que aquela mulher, naquele lugar, ela não seria rejeitada de jeito nenhum, né? Ela seria amada, é óbvio. Então, em um processo completamente inconsciente, eu comecei a me identificar com essas pessoas, né, que na minha cabeça de criança, elas não eram rejeitadas. Todo mundo gostava delas, elas eram aceitas.
E isso foi me trazendo comportamentos para ser essa pessoa, né? Então, é como se eu tivesse abafado aquela criancinha ali e fui para a vida, né? Ali, uma criança mais forte, que levantava a mão e apresentava o trabalho, e muitas vezes um coração assim, acelerado, mas eu estava lá na frente, apresentando o trabalho, falando, fazendo e indo em prol dos meus objetivos. E aí eu vou pedir para a Angel falar um pouquinho dela e o Ademar falar um pouquinho, e aí a gente traz um pouco do que se tem nos livros sobre isso, né? Então, Angel, como é que era a sua criança? Qual lembrança você tem dela? Ô, Ju, é muito interessante, né? Eu não acho que seja porque somos mulheres, mas porque a gente tem instintos muito parecidos, talvez. Mas eu tenho uma história também muito similar de me sentir envergonhada. É uma das características do centro de energia emocional, a vergonha, né? E uma tristeza também, sabe, por essa fragilidade de talvez eu não ser bom o suficiente e não me sentir amada. É uma percepção de falta de valor. Eu também sofri muito bullying, né? Na época, para mim, eu enxerguei como uma potência de transformação, porque assim como você, lá pelos 11, 12 anos, eu tive um despertar e falei, nunca mais vai ser desse jeito. Agora eu estou no comando da minha vida, sabe? E antes não era uma criança frágil, medrosa, e a energia, o raio 3, ele nasce no ponto 6, que é o ponto do medo também, né? Que tem uma fragilidade, existe um questionamento, existem muitas dúvidas, e eu passava por isso, e eu acho que a energia era expressa dessa forma, por isso que a gente sofria bullying. Eu era a vara de pegar coco, Olivia Palito, sabe? Também era branquela, só que não loira, do cabelo preto, e eu sofri isso por muitos anos. E agora uma questão que eu sempre fiz, né? Eu não conseguia compreender, porque se a gente tem essa ferida do centro emocional de não se sentir amado, e eu era a criança mais amada e desejada pelos meus pais, aonde estava esse buraco, né? Onde estava esse ponto? Porque tudo que eu contei nessa infância era inconsciente, eram comportamentos aparentes, movimentados por uma vergonha, por uma timidez, e aí tem questões de instintos também, mas eu me deparei em processos profundos de autoconhecimento e uma técnica de renascimento, onde eu identifiquei o ponto central dessa ferida de não ser visto, de não ser percebido. Minha mãe, ela estava no início da gestação, meu pai, antes deles se casarem, queria terminar o noivado e não se casar porque ele não poderia ter filhos. Foi um diagnóstico que ele recebeu porque teve cachumba. E no renascimento veio isso. Minha mãe, numa angústia absurda, ela engravidou na lua de mel e ela não podia contar para o marido. Como assim, dentro de uma sociedade? Eu sou goiana, do interior de Goiás, então vocês podem imaginar, muito primitiva ainda, com valores morais muito arraigados, né, naquela época. E ela escondeu a gravidez assim por umas 2, 3 semanas, e eu estava lá, e ela não podia me reconhecer, não podia me ver, não podia me dar amor. E eu vim para o mundo com essa sensação, porque ali foi gerado um registro inconsciente onde eu não fui vista. E se eu não fui vista, eu não tinha valor. Se eu não tinha valor, eu não era amada. E aí a gente passa a desenvolver um padrão de personalidade ao longo da vida, onde a gente precisa fazer para que a gente possa se sentir amado. E aí cada um de nós constrói características, né? Porque o nosso mecanismo de defesa
é a identificação, e o mecanismo de defesa é aquilo que faz o ego, né, operar constantemente naquele padrão inconsciente protetivo para que a gente possa seguir a vida. E o meu era esse, né? Quando eu descobri que eu poderia, nesse momento de virada de chave, me identificar aí com multipossibilidades, e eu também, como você, eu me identifiquei com pessoas de sucesso, com empresários, sabe, com pessoas que tinham conhecimentos profundos, e cada um com esse mecanismo de defesa foi achando caminhos para poder seguir a vida. Mas a gente passa uma vida, quando a gente não tem autoconhecimento, entendendo lá de forma muito profunda e muito dolorida, sem ter algo racional, muitas vezes até tem, né? Mas no meu caso, por que que eu não me sentia amada? A gente não se sente amado. E o 3 é aquilo assim, eu faço, logo existo. Se eu não faço, eu não existo. Então eu preciso ter papéis, né? Ele é aquele que está sempre no palco. Embora os instintos eles vão colocando a gente em posicionamentos diferentes, alguns são os bastidores do palco, outros estão sempre em cima do palco, mas ele precisa fazer, porque ele precisa de reconhecimento, ele é a forma que ele encontra valor. E ali ele fala: uau, eu estou vivo, eu estou me sentindo amado. Então, ele não consegue parar, sabe? É uma vaidade, isso a gente chama de vaidade, sabe? Que é o nosso coração distorcido, adoecido. E só que a gente busca uma glória, só que é uma glória falsa. E aí a gente está o tempo inteiro, sabe, nessa correria, nesse ativismo, nesse fazer incessante, para que nós possamos, de fato, sermos amados. É o que a gente busca, ter valor, reconhecimento. Então, é igual ao amor para o tipo 3, e eu vou dar a fala para o Ademar. Posso fazer só É, um comentário? A gente está Claro, falando aqui de ferida emocional, né? De ferida de não se sentir amado por pai, por mãe. E isso é muito delicado, né? Porque muitas vezes as pessoas que ainda não entraram nesse processo de autoconhecimento têm muita dificuldade em olhar para isso, porque falam: nossa, mas eu tô aqui, eu fui cuidada, né? Como que eu não me sinto amada, como a Angel falou? E assim, não tem culpado, não tem certo, não tem errado, tem a história de cada um, porque tudo isso faz parte do seu processo de desenvolvimento. Você realmente precisou passar por isso para chegar nesse lugar hoje e para se desenvolver, então faz parte da sua jornada aqui nessa existência, né? Então, eu queria só trazer esse comentário legal. para que a gente não olhe para isso como culpado. A minha mãe está aqui presente nessa sala e assim, não tem culpado, não tem certo, não tem errado. Tem a história de cada um, como cada um se sentiu, o que foi preciso para estar até aqui, estar aqui hoje, né? E para seguir se desenvolvendo. Mas vamos lá, Demar, fala um pouquinho dessa. Eu vou até te pedir, antes de passar para o Ademar, que você tocou num ponto muito central, né? Nós temos que acolher quem somos, tá? Nós só chegamos até aqui em função desse ego. Então, ele é algo também muito valioso. E nós temos que trazer isso para dentro do nosso coração com muita amorosidade, com muito respeito. E aí, agora eu deixo com você, Ademar. acompanhando o que as minhas colegas estão mencionando aqui, a serviço de quem a vaidade trabalha? Talvez esse seja um ponto a ser iluminado. Nós colocamos o nosso medo, a nossa identificação, que é o mecanismo de defesa, nós colocamos a nossa vaidade, nós colocamos também nosso auto-engano. Serviço de quem? A serviço de quem que nós colocamos? Acho que é uma reflexão para todos nós, independente do tipo 3, né? Porque tudo irradia, né? Por mais que o seu ponto
central não seja o tipo 3, a gente vive num sistema socioeconômico que puxa para o lado 3. Você é a sua profissão, você é o seu status como família, você é o quanto que você tem no banco, existe uma bolha, né? E essa bolha, todos nós estamos nessa caixa. Agora, a partir de um ponto de consciência, nós colocamos isso a serviço de quem, para quê e como. E quando menos esperar, pode vir um despertar, né? Porque ninguém está falando para, olha, soterra a tua vaidade, enterra a sua vaidade, seja só luz, tá? Alecrim dourado, como o pessoal costuma dizer, né? Você vai ser só luz daqui por diante. Não. É como colocar aquilo que não é tão bom assim, ou aquilo que às vezes amarra a gente durante um bom tempo, né? Que ilude, né? A serviço de algo maior, de uma ordem maior. E cada um que pode falar por si. Não tem receita de bolo, não adianta eu falar para vocês como eu coloco, como que eu faço. Eu gostaria de ouvir vocês, como vocês colocam, como vocês fazem, como vocês tratam, como vocês colocam no colo a vaidade, como vocês colocam no colo o auto-engano, como vocês colocam no colo a identificação. Falando em identificação, a gente aprende com várias pessoas, né? A gente se identifica com várias pessoas. Talvez uma virada de chave seja como que a gente coloca a nossa digital nesse aprendizado. Porque ninguém nasce aprendendo, é normal que a gente vai se identificar a priori com pai e mãe, com os familiares, depois com pessoas que nós admiramos, com professores, com chefes, com vencedores, aliás, benditos vencedores, com expoentes da sociedade. Não tem problema algum, não vejo problema algum. O problema é a gente se enganar e ficar vivendo um papel que não tem a nossa digital, que não tem a nossa essência, que não tem o nosso modo operante, né? Ademar, Realmente o nosso propósito, né? eu vou só partilhar aqui que você questionou para as pessoas, né? A Cláudia, ela comenta aqui que é olhar para as nossas sombras e acolher é fundamental para o processo de desenvolvimento, né? Respondendo aí a sua pergunta. É isso mesmo, é colocar no colo, né? Que as pessoas acham, olha, vamos exterminar, né? No caso específico do tipo 3, olha, vou aniquilar a vaidade da minha vida. Salvo o erro, pelo menos no meu processo. É não, é colocar no colo, é agradecer todos os espelhamentos, né? Quando a gente vê uma pessoa que incomoda a gente e tal. Não, é colocar no colo uma situação, ou a gente mesmo, que às vezes a gente não se enxerga, e como, quando passa a enxergar, quando passa a fazer o caminho, também se acha a pior bolacha do pacote, né? É exatamente isso, Cláudia. A gente colo, compreensão, entendimento, identificação, movimento e ação. Ação, no caso do tipo 3, indo em direção ao ponto 9, né? Ação coerente, ação em união, ação certa, a partir do nosso coração, né? Acho que a Raquel também tinha feito uma pergunta. Por Deixa eu ver. favor, Ela tinha Raquel, levantado, né? você depois, então seguimos e depois a Raquel vem junto com a gente para somar aqui. Bom, vamos Eu falar do até medo, quero né? falar, Ademar, dessa questão que você trouxe. É, a vaidade, na verdade, é um processo de auto-engano, né? É, Angel, nós nos Angel, identificamos. Angel. Oi? Antes da gente entrar, podem ter pessoas aqui que não conhecem o Enneagrama, estão vendo pela primeira vez e tudo mais. Então, antes de você entrar nessa fala, Tá. se você puder falar um pouquinho sobre Explana um o que pouquinho. é o mecanismo de defesa, a fixação mental e a paixão do coração, né? Aonde isso se coloca, e aí sim. Eu vou ler uma outra. O Carlos também respondeu aqui, ó, infelizmente, a visão do ego meramente distorcida em função das distorções humanas, né?
ela tem uma função muito importante, como a gente tem colocado aqui, né? O nosso posicionamento do auto-engano, que é o coração distorcido, que a gente traz, existem vários nomes, e dentro do olhar das ramartias, que são o errar o alvo, que depois ele foi traduzido também como pecado capital, né? A vaidade é onde eu não me enxergo, mas eu enxergo o brilho externo para que eu possa chegar lá e brilhar como aquele brilho externo, para que eu possa ter valor, para que eu possa ser amado. Então, a gente leva uma vida se auto-enganando. É uma mentira, mas não é para o outro, é uma mentira para a gente ter valor, sabe? E no fundo a gente pode ser inclusive aquilo também, mas a gente não faz a serviço de um propósito de alma quando a gente não tem consciência. A gente faz a serviço de ter valor, de ser reconhecido para que a gente possa se sentir amado, né? Então, esse é um ponto muito central. O outro, que também está conectado com esse, é o mecanismo de defesa, que é o da identificação, e eu vou passando a vida me identificando com essas figuras, ou posições, ou conhecimentos, ou o que seja, para que eu possa conseguir um lugar ao sol, porque o 3 ele está sempre num movimento de ocupar um lugar ao sol, né? Mesmo que ele não tenha consciência disso, porque aí eu vou ser percebido, eu vou ter valor, eu vou ter amigos, e na verdade ele não olha para dentro dele, não olha para as emoções dele, é um auto-engano para que ele possa não sentir essas emoções, porque as emoções atrapalham o 3, ela atrapalha o 3 a produzir, ela atrapalha o 3 a poder atingir objetivos pré-estabelecidos. É claro que aqui a gente ainda fala num padrão muito egóico. Depois, quando a gente vai conhecendo o Enneagrama, a gente entende que nós temos níveis de consciência, 9 níveis de consciência, e que a grande maioria de nós vive num intermediário, mas totalmente cego de quem somos. E um outro ponto muito importante que os meninos aqui falaram, todos nós temos características e vícios emocionais e mentais de todos os raios. Nós possuímos em nós todas as energias, mas nós nos identificamos mais com uma dessas energias, e aí a gente vai enraizando e se cegando ainda mais nessa energia. E aí eu vou deixar com vocês para completarem também, viu, meninos? Ju e Ademar. Tem uma fala aqui da Carla Rodrigues, né? Ela está dando boa noite, dizendo que ela é da escola da Gestalt, do Cláudio Naranjo, conheceu o ASBE e aqui ela está, né? E que mesmo sendo de escolas diferentes, ela está feliz nessa egrégora, que para ela um dos maiores desafios do Raio 3 é ser original, autoria própria, né? Porque a gente está acostumado a modelar, identificação, né, com algo externo. E depois de 4 anos de trabalho árduo, hoje ela pode dizer que ela está um pouco mais consciente, acessando seu verdadeiro valor. Está muito grata por estar aqui. Ela mandou aqui para a Ademar, que ela é esposa do Átila. Ademar, está mandando. Que legal. Muito bem-vinda, aquela querida. E é exatamente isso, né? A nossa criancinha, aquela criancinha frágil ou fraca, né? Ela é como se o 3 viesse, cobrisse ela ali para proteger, né? Através do ego, exatamente. Uma criancinha ferida que tem que ir para o mundo. Qual é o mecanismo de defesa que eu vou usar? Opa, eu vou me identificar com a persona de sucesso, e assim eu recupero meu valor através do olhar das outras pessoas.
Então, eu vou estar completamente, né, fixada ali nesse auto-engano de quem eu sou, porque esse quem eu sou é alguém que apenas está em busca de valor, mas eu acabo caindo nessa vaidade, né? De que eu sou o atleta de sucesso, o empresário de sucesso, o médico de sucesso, o treinador de sucesso, enfim. E a dificuldade muito grande que a gente está falando aqui de entrar em contato com o verdadeiro ser é porque onde está o propósito? Ele está no coração. E desconectado do coração, não tem propósito. Então você passa uma vida inteira, né, buscando, e você vai se tornar o CEO, o presidente, o que for, e vai ter sempre esse vazio, porque ele não está alimentando o seu coração está desconectado. O centro da tríade emocional, né, o 3, desconectado do coração, e é quem mais sente, quem mais tem emoções ali. Tem uma fala do, eu não sei se vocês já assistiram, tem uma série do Silvio Santos, né? E que ele tenta ser presidente do país, né? Além do apresentador de sucesso, além do dono do SBT. E é impressionante realmente essa busca e essa ânsia. E quando ele perde a voz, né? E ele não pode mais apresentar o programa, o chão dele acaba. Quem é ele, né? Quem é ele por trás dessa persona, desse personagem? Isso acontece com todos nós, né? Essa dificuldade. E é muito interessante porque a gente realmente vai modelando essa persona e vai tendo valores, crenças, atitudes, comportamentos, vivendo em ambientes que reforçam isso tudo numa busca sem fim pelo valor através do olhar dos outros, né? E não do nosso próprio valor. Aqui, Ju, a Raquel, ela pergunta, seria a estratégia inconsciente do 3 de receber amor? Raquel, é exatamente isso. Nós não nos sentimos amados e a gente vai se modelando, vai se adaptando para que a gente tenha valor, para que a gente possa se sentir amado. E aí tem também aqui um outro comentário do Carlos, o valor está no sucesso e não no coração. Na verdade, o sucesso é algo que a gente constrói mentalmente se enganando, achando que a partir disso a gente tem valor, né? Mas o que ocorre? A nossa mente, ela constrói uma mentira para nós, e essa mentira, ela desencadeia uma emoção e um estado fisiológico que nos faz mover para que a gente possa buscar esse reconhecimento, o valor, o ser amado. E aí o sucesso é uma parte disso, mas aí o que é sucesso, né? Porque ele é tão relativo e cada um constrói o seu. Pode ser uma mãe extremamente amorosa, essa identificação de sucesso, né? E para cada um a gente vai construindo, cada indivíduo constrói de uma forma muito única e muito própria, porque cada um é muito único, né? Somos seres completamente diferentes, mas com motivações similares. Ju. Isso aí. E falando um pouquinho do medo, né, do valor inconsciente, do valor intrínseco da nossa alma, todos nós nascemos, né, de uma mãe, né, de um pai e de uma mãe. E lá, durante a gestação, eu não vou mais para trás, não, falar de DNA, falar de ancestrais, vamos começar aí na gestação, medo na gestação. Tem diversos motivos, né? Imagina, vem comigo, vem comigo. Imagina uma mãe que teve um histórico abortivo, né? 2 abortos, sendo que no penúltimo quase que ela foi junto, e de repente ela engravida. Aí a situação do maridão não está aquelas coisas, né? Falta o cascalho, né? Década de 70, 80. Você acha que essa mãe queria estar grávida? Você acha mesmo que ela desejava ter um filho, que ela queria ter um filho? Aí imagina o bebê lá na barriga dela. O que que ele sente? Um baita medo. Junto com o medo, uma baita rejeição. Junto com a rejeição, um grande abandono. E isso circula.
né? Por todas as células do ser, né? O bebezinho acaba cristalizando essa memória, né? Por isso que é inconsciente. Aí, quando cresce, quer fazer um monte de coisa para aparecer mesmo, para ser reconhecido, né? Tipo 3 emocional, né? Ele capta muito fácil, né? O papai torce para o Corinthians, exemplo, coitado do pai que torce para o Corinthians, né? Beleza, segue. O pai torce para o Corinthians, entendeu? O cara vai metamodelar, entendeu? Pô, é legal torcer para tal time, tal profissão, tal ação, né? Ele começa a metamodelar tudo. Para quê? Para ter valor, para ser reconhecido, para pertencer, né? E ele vai repetindo o padrão, vai repetindo o padrão. Passa-se o janeiro, né? Passa-se alguns janeiros, né? A pessoa vai despertando, entra no caminho de autoconhecimento e começa a entender essas memórias, né? Não tem valor. Por quê? Porque lá na gestação teve um quadro. Eu não sei qual foi o seu quadro, qual é o quadro de cada um, mas pode entender que período de gestação não é tão fácil para ninguém. Ali é um processo bem delicado. É uma vitória nascer. É uma grande vitória nascer. E ali tem muitas memórias. Cabe cada um de nós pegar o seu caminho de autoconhecimento. Está aí o Eneagrama, né? Faz o caminho para entender que as coisas estão exatamente como deveriam estar, que todas essas dificuldades são alavancas para que a gente toque a nossa essência verdadeiramente, né? Que é um dos caminhos do tipo 3, né? Ser autêntico, ser verdadeiro, né? Interagir, falar, se manifestar, co-criar através do coração, do amor verdadeiro, o mais próximo que a gente aprendeu com, vamos falar assim, com Deus, através de várias pessoas que já passaram em terra, compartilhando o amor acima de qualquer coisa, amar uns outros como a ti mesmo, e por aí vai, seja qual a ordem de estudo ou crença que cada um tenha. O Ademar, deixa eu só fazer um comentário aqui. O Fabrício, ele pede desculpas porque ele traz uma pergunta um pouco fora de contexto, né? Que ele é um 2, um tipo 2, e se a gente vai ter acesso. Fabrício, na verdade, aqui é um convite. Futuramente a SBE vai disponibilizar essas aulas, mas eu ainda não sei te dizer como, mas é um convite para que todos possam participar do congresso da SBE, que é a Sociedade Brasileira de Enneagrama. Ele é um congresso internacional. Nós estamos trazendo palestrantes de Portugal também, e a gente vai trazer aqui uma série de pautas onde a gente tem como o ponto central o enneagrama dentro das organizações, na saúde, na música, na dança, dentro de empresas, dentro do consultório, um consultório médico, um psicoterapeuta. Então, nós teremos workshops também, junto com uma série de palestras bastante interessantes. Fica o nosso convite para que vocês possam participar. Vai ser num resort maravilhoso lá em Mariporã, num lugar lindíssimo no meio da mata, porque a gente traz o DNA da SB, é um DNA de conexão Eu acho com que eu a aproveito para mandar um espiritualidade. vídeo dele. Oi? Não, Tem gente com o microfone aberto, dá uma aberto multada, aí. por favor. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Eu vou Dia pedir 16 e para 17, não é todos. isso? Gente, Pronto. Oi? 16 e 17, né, de setembro De agora. setembro, isso. Mariporã, São Paulo. Hotel Cheiro de Mato, 40 minutinhos do aeroporto de Guarulhos. Pessoal, se dê esse presente. O investimento não é alto e o ganho, eu garanto que vai ser imensurável. É Lugar maravilhoso para ir com a transformador. família ou para ir sozinho. Um evento ímpar. É isso Agora, aí. queridos, a gente tem pouco tempo e a gente não falou sobre as nossas práticas, né? A partir do despertar da consciência. O que que a gente tem feito, como que a gente lida com isso.
Se a rejeição ainda bate, não bate, se o medo, né, um dos maiores medos do tipo 3, se não o maior, é o medo do fracasso, né? Quem busca o sucesso em algo tem muito medo de fracassar. Então, como que a gente lida com isso tudo? E falando aqui por mim, é um processo, né? Há pouco tempo eu estava atendendo uma pessoa e eu estava falando sobre isso. O 3 tem muita pressa, pressa em chegar ao objetivo, inclusive no caminho de transformação e desenvolvimento pessoal. É um processo. A gente lidou com essas questões, esses padrões mentais, emocionais, durante muitos anos da nossa vida, né? 40 anos, 50 anos, 60 anos. Então, sim, é um processo. E se eu for falar das minhas práticas, né? Eu, quando sinto a rejeição, hoje em dia, e eu sinto, sim, e como um 3 sexual, para mim, muitas vezes basta eu estar numa roda conversando e a pessoa não olhar para mim quando ela está falando. Para muitos pode parecer surreal, né? Mas para mim, como 3, é como se eu não existisse. E aí, se eu estiver fora do despertar, né, da consciência, se eu estiver fora da consciência mesmo, eu vou querer atropelar a pessoa, falar, fazer, estar na frente. E hoje em dia, quando eu sinto isso, eu respiro e sustento, porque eu sei que é meu. Então, essa consciência, né, de entender as nossas dores e sentir as nossas dores, mas saber separar o que é meu, o que é real, o que é um padrão, ajudam demais rumo à nossa elevação da consciência. Eu vou passar para a Angel, e a Angel fala lindamente, então ela com certeza vai falar sobre as virtudes, né? E a ideia santa do tipo 3, enfim, a sua fala, e vamos nós, que a gente tem pouco tempo. Eu queria tanto responder mais dúvidas, enfim, vamos lá. Mas a gente ainda vai bater um papo aqui rapidinho com a turma. É, eu vou falar o que ocorre de fato com o tipo 3 nessa virada de chave. Nós temos dois caminhos, qualquer um dos tipos, né? A gente buscar uma transformação a partir do autoconhecimento, de uma busca de alma, a partir de uma dor ou não, porque eu já tenho uma natureza buscadora, né? Ou eu passei por um processo assim que me jogou no chão, que estourou o deck da represa e fez aquele mega estrago, tá? E como 3, a gente sempre tem um processo de auto-engano aí também nessa jornada, mesmo com o deck estourando, né? Pessoal, aqui ainda estou admitindo, botando o pessoal para entrar, né? É, eu lembro, há 20 anos atrás, 19 anos atrás, numa turma do Nicolai, era um curso de final de semana, e ele deu uma tarefa para todos os tipos, e a do tipo 3 você vai para sua casa, vai ficar 20 minutos no quarto, sem falar com ninguém, olhando por uma parede branca, e vai observar as suas emoções, as suas sensações físicas, e vai depois anotar para que a gente possa conversar sobre isso. É uma profunda angústia, né? Eu não estou produzindo, eu estou parada, não estou fazendo nada e não estou sendo vista. Então, lascou, não tenho valor, não sou amado, não sou reconhecido, né? Maravilhoso. É bem esse tipo, assim, ele foi bem levezinho, assim, se eu contar o que ele fez com os alunos dele há 20 anos atrás, aí ele é maravilhoso, ele é um mestre incrível, quem ainda não teve a oportunidade de fazer um curso com ele, vá conhecer o trabalho do Nicolai, que é transformador, mas mesmo você estando na jornada, e para o tipo 3 e para todos os outros, o nosso ego dá nó em pingo d'água, ele faz curvas e você acha que você está num caminho de evolução, já está, nossa, já dei passinho, quando você vê, você está mais dominado pelo ego do que você possa imaginar. E aí, e a gente não percebe, porque é completamente inconsciente, né?
E para mim, eu comecei essa jornada desde jovenzinha, mas o meu ego dá nó em pingo d'água, gente. Até hoje ele me enrola aqui para caramba. E tem uma hora que o deck explode, você vai para. Você fica estilhaçado, você se acaba. E aí a gente entra no processo da noite escura da alma, que é aí de fato a gente acessa esse coração, porque a gente pode respirar, a gente pode fazer uma série de técnicas que ajudam absurdamente. E o 3 ele precisa desacelerar, sabe? Ele precisa entender que aí entrando, vamos falar, no coração de Deus, existe um fluxo natural, sabe? Tudo flui, eu não tenho que fazer nada. É claro que eu não estou falando para ninguém ficar inerte, inativo, não. É esse fazer do tipo 3, sabe? Porque as coisas vão acontecer com você, sem você, tudo flui. Não há uma paralisação, porque a gente meio que quer ocupar um lugar de Deus que o fluxo só vai ocorrer se está no nosso comando. A gente quer controlar tudo. Somos um tipo extremamente controlador. Mas quando a gente entra no flow, a gente vai desacelerando, a gente começa a sentir o coração, e aí isso vai entrando em harmonia. Por quê? Porque a gente entra em contato com a mente de Deus, que é a verdade divina, sabe? A, Sincronicidade. a sincronicidade. Então, quando eu estou confiando, esperançosa, sabe? Eu entro em flow, porque a minha mente, ela se conecta com a mente de Deus. Meu coração, ele se conecta com o coração de Deus. E aí existe uma série de caminhos que o Enneagrama nos traz, né? A gente faz trabalhos com instintos, com movimentos de flecha, a gente vai desafrouxando aí o nosso mecanismo de defesa, as nossas fixações, as nossas crenças mentais. A partir disso, a gente vai observando, opa, ela me pegou aqui, mas da próxima vez ela não vai me pegar. E aí eu vou observando esses gatilhos mentais e eu vou começando a ter mais controle, né? E aí, o que tem de mais belo, gente, eu começo a sentir o 3 chora, esse coração bate. O coração do 3 é um coração grandioso, ele tem um amor, assim, incondicional, ele distribui de uma forma linda, só que ele cria uma crença mental que o coração atrapalha, que as emoções atrapalham. E quando a gente vai fazendo esse caminho de volta para dentro de nós, para quem somos, essa essência, esse Deus que habita dentro de nós, esse sopro divino, a gente vai encontrando tantas belezas que antes a gente fala, meu Deus do céu, por que que eu perdi tanto tempo com isso aqui, sabe? Então, ao mesmo tempo que somos sombra, somos luz, ao mesmo tempo que somos luz, habita em nós a sombra. E a gente só pode enxergar a luz na medida que a gente foi no mais profundo da sombra. É de uma beleza a natureza humana e não é um processo inacabado, é uma jornada de alma, de vida, sabe? E aí a gente vai amadurecendo, é um passinho de cada vez, mas a gente vai observando a nossa caminhada, o nosso crescimento. Com você, Ademar. Eu acho que tem mais perguntas por aí. Seria Deixa eu dar legal uma a gente olhada aqui, abrir para gente. pergunta também. Tá. Afinal de contas, caminhamos juntos, né? Sim. Se alguém tiver alguma pergunta, Tem sim. se quiser se expressar, algum tipo 3 que queira se expressar, queira compartilhar algo conosco, é sempre muito bem-vindo, é agregador. A gente acredita muito na força do grupo aqui. É só abrir o microfone e se expressar, por favor.
Rê, vou te pedir uma ajuda. A Patrícia, ela está pedindo o contato do Nicolai, do Instituto Nicolai. Coloca para gente aqui no grupo, por favor. Já coloquei, Angel, já está ali. Já está ali. Ah, então ótimo, obrigada. Deixa eu ir lendo aqui, Uma porque eu sou pergunta meio da lente com Raquel. essa tecnologia, gente. Vocês são jovenzinhos, eu já estou 5.2, eu vou lendo aqui, tá? Fale um pouco sobre os movimentos de flecha do tipo 3 para o 6 e para o 9. Alguém quer falar? Algum de vocês? Ju ou Ademar, que se deixar também eu gosto de falar. Viu? E olha que o meu social, ele está em recuperação. Então vamos dividir. Vai lá, Ju. O movimento de flecha para o 6, né? É um movimento onde está a nossa criança ferida, né? Então, aquela criancinha que a gente estava falando ali, mais frágil, que se sente um pouquinho mais frágil, mais envergonhada, mais tímida, você resgata ela no encontro da flecha 6, né? Onde você, na contra-flecha 6, onde você encontra a sua criança. Esse é um processo inconsciente, muitas vezes, quando a gente lida com a rejeição, e é um processo que pode ser consciente quando você faz o resgate da sua criança ferida. No 6, ao mesmo tempo, é onde a gente não falou muito, né, sobre o 3, que corre riscos desmedidos, né? O risco desse tempo acelerado, né, de correr, de ir atrás dos seus objetivos, e como esse valor é tão importante para o 3, né, o que ele é capaz de abrir mão para ir de encontro a esse valor. Então, a gente acaba muitas vezes abrindo mão da família, abrindo mão de alguns amigos mais próximos, em prol do nosso objetivo, aonde está o nosso valor e aonde a gente se encontra. A gente pode fazer um processo consciente para a flecha 6, ou muitas vezes estamos ali num processo inconsciente, quando a gente consegue medir mais os riscos, né? Quando a gente consegue ser mais fiel aos nossos valores, porque muitas vezes até isso é atropelado em busca dos nossos objetivos, em busca dessa identificação com esse personagem. Então, a gente consegue, ali no 6, medir nossos riscos, ser mais fiel aos nossos valores, trabalhar mais em equipe, né? Sem querer estar na frente, liderando, falando mais que as outras pessoas. A gente pode falar um pouquinho agora da 9? Você quer falar, Ademar, para eu fazer o exercício também? Ladies first. Vai, minha amiga. Linha no pipa. O 9, como a Ju falou, nós temos dois caminhos, né? O inconsciente e o consciente. O 9, ele é um ponto de estresse, que a gente escuta isso, alguns estudiosos do Eneagrama falando, e também é um ponto onde a gente encontra uma sabedoria profunda e uma transformação, onde a gente dá saltos quânticos. Mas eu tive que passar primeiro pelo 6 e me apropriar aí dessa mente que analisa, que observa riscos e etc. Mas voltando lá para o 9, quando o 3 está extremamente estressado, ele vai para o 9 e ele entra numa espécie de paralisia. Ele cai, ele fica improdutivo, a mente não funciona, não opera, ele fica derrubado na cama, ele pode entrar em processos depressivos, e só que o 3 está sempre no limite. Ele é aquele tipo de cara que ele vai além do limite durante a semana inteira, aí chegou o final de semana, quando ele ainda não tem consciência, e ele extrapolou toda a capacidade energética dele, ele gerou estresse com ele internamente, no ambiente. Ele pode passar um final de semana inteiro jogado em cima de um sofá, de uma cama, para ele poder se recuperar. E na segunda-feira ele chega como se nada tivesse acontecido, com aquela autoestima lá em cima, potente, tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque tipo 3 não tá nada nunca ruim, né? Tá tudo sempre com aquele sorriso no rosto e tá tudo certo.
e só que ele não enxerga até que ele adoece, né, profundamente, ele continuando com esse mecanismo de não se observar e ir além do limite. Então, ele tem um estresse gigantesco. E ele também, depois que ele fez essa jornada lá para os 6, ele já fez uma cura dessa criança, já fez trabalhos de acolhimento da criança ferida, e ele foi com um olhar mais de questionador, de observador, de entender os porquês do que está acontecendo com ele, por que que ele não sente, por que que ele opera daquela forma, por que que ele vai questionando aí os porquês dele, e ele entra num estado de observação e análise, e aí ele ganha corpo, porque ele tem clareza, ele passa a ter consciência. Com essa consciência, ele vem para o 9 e ele entra num estado de amorosidade profunda. Ele usa a sabedoria da empatia do 9, ele se coloca no lugar de todos os outros, ele confia, ele passa a ter esperança, né? Então ele entra no flow. Não precisa ser tudo acelerado. Se eu não estiver no comando, a coisa vai acontecer do mesmo jeito. Tudo tem um fluxo, tudo tem um ritmo. Eu não tenho que mudar esse ritmo, né? E aí ele descansa nessa energia amorosa e ele entra num flow, ele entra em confiança suprema e com uma clareza absurda, onde ele continua trazendo a energia de produtividade, essa capacidade empreendedora que ele tem, mas com uma leveza, sem pressa, sabe? Dentro do ritmo é, natural das coisas. Então, é muito bonito você ver esses movimentos do 9, do 3 no 9, né? E a gente faz esse, na grande maioria das vezes, de forma consciente, ou quando realmente a gente sofreu uma dor muito profunda, foi aí para a noite escura da alma e passou aí por um processo de internalização, muito profunda e de dor muito profunda, para desabrochar e florescer essa beleza que integra o 3 numa outra oitava, num outro nível de consciência, embora a gente não é uma coisa rígida, né? Eu vou fazendo esses movimentos para baixo, para cima, mas a gente tende a se sustentar mais num nível de consciência mais elevado, porque eu passo a me conhecer. Eu sei como eu opero, eu passo a ter comandos maiores sobre quem sou, sobre a minha dinâmica, eu me pego nesses gatilhos. Então, Se eu for falar um pouco da minha história aí, né? É engraçado você estar falando. O 9 ele me traz uma sensação de pertencimento tão grande, né? De fazer parte, e aí não tem rejeição nesse lugar, né? Não tem ciúme, não tem precisar estar na frente, precisar correr, precisar ser vista. É como se tivesse uma real integração com o todo, com a natureza, e entra no fluxo. Mas como a Angel falou, o Enneagrama é um mapa dinâmico, e a gente realmente trabalha para conseguir se sustentar mais tempo nesses lugares. Não quer dizer que a gente não vai cair. Né? E como é esse trabalho? A partir da autoobservação, em primeiro lugar, né? Da consciência, do que eu sinto. Em vez de sufocar o que eu sinto e deixar de lado, dissociar e seguir da persona, sustentar o que a gente está sentindo. Te interrompi, Ademar, vamos lá. Imagina, não me interrompe, não. Você só colabora. E acompanhando o que você está falando, né, e que a Angel também falou, essa consciência e esse caminhar entre flecha 6, flecha 9, nós identificamos pontos que congelam e pontos que liberam nosso fluxo de energia, né? O 3, quando acessa o ponto 6, ele conscientemente, né, caminhando para um nível de consciência mais elevado, a gente acessa a força da fé. E o que que é isso?
é a força do coração, a coragem, o agir através do coração. Eu não sei você, mas e como foi, mas eu sei que todos nós já passamos por uma experiência de fé, de conexão com o divino, de conexão com Deus. E quando a gente relembra e entra em acesso com essa conexão divina, dessa ação pelo coração, essa coragem, a gente potencializa esse fluxo de energia e volta novamente para o 3, tocando esse real valor. E se assim a gente se permitir, a gente pode caminhar em direção ao 9, sentindo que a gente faz parte de um todo. A ansiedade já não tem mais tanto espaço, tem a certeza da sincronicidade, que tudo flui no momento que tem que fluir. Tem espontaneidade, autenticidade, tudo acontece a partir do nosso merecimento, a partir do nosso movimento através desse coração. E assim se fecha a tríade do 3, potencializando 3, 6 e 9. Simplicidade do coração, veracidade do coração, em ações fluídas, sem mais e sem menos. Simplesmente é o que é. Assim caminhamos em amor, em ações. E como que talvez a gente saiba disso? A partir do momento que as nossas ações confirmem, né, as nossas palavras. Eu acredito que esse pode, talvez, ser um referencial. Está congruente? A gente realmente está se sentindo parte do todo? A gente não está mais se achando, a gente simplesmente faz parte do todo, direção ao 9. A gente realmente está interagindo através do nosso coração, a gente está conectado com a nossa divina parte. As nossas ações estão falando para o mundo isso, mais do que falando, estão compartilhando, estão pulverizando, estão semeando o nosso melhor. Se a resposta for sim, também se for não, a gente continua seguindo. É muito lindo o que você falou, Ademara, Ju, assim, de uma verdade, né, que é a mente de Deus, é a veracidade, e é algo que habita verdadeiramente no tipo 3. O 3, num outro nível de consciência, ele opera de forma completamente diferente de toda essa estrutura egóica que a gente trouxe para vocês e caricaturada. É de uma amorosidade gigantesca, é de uma beleza, assim, como diz o Nicolai, é de uma realeza, né? É o brilho verdadeiro do ouro, sabe? Da grande realeza. Então, é muito bonito ver as transformações que ocorrem nos perfis de personalidade 3. Eu tenho muita gratidão por ter tido oportunidades de passar por tudo isso, ainda na minha imperfeição e acolhendo o meu ego também. Eu tenho algumas perguntas aqui, né? Eu não consegui identificar quem comentou, mas pergunta se o ego 3 pode ser confundido com um narcisista, né? Sim. Você quer responder, Ademar? Em nível baixo de consciência, sim. Em nível baixo de consciência, sim. Porque a pessoa, quando está nessa patologia, ela está doente. Se ela está doente, ela está num ponto de choque muito grande. Ela congelou. Ela congelou na busca incessante por valor. E aí a pessoa acaba usando de tudo que é recurso para ela sentir esse valor. Então, ela fica autocentrada nela mesma e ela usa tudo e todos a favor dessa patologia. Sim. E Eu nos níveis acredito que de sim. Eu nos acredito que níveis sim. de consciência mais baixos, né, Ademar? Sim. Cada personalidade vai fazer com que o outro sinta, né, a sua própria dor.
Então, um 3 que se sente rejeitado, ou talvez até o fracasso, né, vai fazer com que o outro se sinta dessa forma, exatamente. Exatamente. E o 3, ele move a vida evitando o fracasso, que é o grande medo central dele, viu? A gente falou pouco disso. Aqui falaram do acolhimento de nós três, né, da questão do auto-amor como antídoto para uma saúde emocional, muito bem bacana. Aí a Cláudia comenta que sobrecompensa a falta de valor forçado para convencer a todos que sua imagem de sucesso é real, né? O Exatamente. narcisismo faz isso, sim. E aí o Ender comenta também que ficou claro para ele algumas questões depois do exercício lá na frente da parede. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, eu vou abrir microfone. A gente já está aí com 22 minutos, ver se a gente a mais, né? Se a gente encerra em 10 minutos, eu vou abrir Tem uma microfone. pergunta, Angel, aqui. Tem. Se do coração, acho que foi a Raquel que colocou aqui, ó. Desculpa. Eu Foi. mutei. Pronto. No que vocês acham que o controle e a pressão para realizar, bem como o tamanho do coração, diferem do tipo 8, né? E é muito legal essa pergunta porque realmente comportamentos podem ser parecidos. A motivação por trás do comportamento foi. Foi. Não, eu não. Quem quiser fala aqui, eu libero lá, tá? Individualmente. Desculpa. A motivação por trás do comportamento, né, que é o que vai trazer essa diferença de um tipo para o outro tipo. Então, os dois podem estar ali querendo controlar, mas por motivações muito diferentes, né? O 8 é aquele coraçãozão, generoso, lindo, aberto, que em um determinado momento da vida entendeu que precisava se fechar para se proteger. E ele vai tentar controlar o ambiente para que ninguém machuque ele novamente, né? E ele vai com muita força, buscando autoridade, né? Sempre ligado se alguém está querendo passar ele para trás ou não. Então, tem uma motivação diferente do tipo 3 que quer controlar porque quer que saia do jeito que ele acha que é o certo, porque por trás daquilo tudo existe um objetivo muito maior a ser realizado e o que está em jogo ali é o meu valor, né? O quanto você vai me enxergar. Então, eu, como uma gerente, por exemplo, posso ser capaz de ser extremamente autoritária, dura e com o coração muito fechado com o colaborador, cobrando algo dele, né? Porque no fundo o resultado dele vai contribuir para o meu resultado final. Uma vez eu, numa aula do Nicolai também, a gente fez uma dinâmica de raio 3 e tinha uma pessoa que tinha trabalhado muitos anos como gestor numa empresa e ele contou, através de um teatro, né, uma cena dele como gestor, que ele chegou para um colaborador na hora de dar o feedback e falou, pô, seus resultados não são os mesmos e caiu, enfim. E aí o colaborador falou para ele, poxa, eu estou com um problema pessoal, eu estou me separando da minha esposa e ela tá saindo, eu estou saindo de casa. E ele virou para o colaborador e falou assim: você tem dois problemas se você não melhorar, né? Se você não melhorar seu desempenho, você vai ter dois problemas, um em casa e um aqui, e saiu, virou as costas. Essa é uma pessoa raio 3, assim, hoje num processo de desenvolvimento lindo, mas que abriu seu coração, se colocou vulnerável para contar sobre esse fato da sua história, né? Então, existe ali no raio 3 uma coisa do meu valor, né? O como que o outro está me vendo, se o outro está me vendo como uma pessoa que tem valor. É isso, pessoal? É isso. Você respondeu a pergunta da Carla, foi Da isso, Ju? Raquel, Raquel. Tá. A Carla faz um comentário aqui, né? Falando em NA tipo 8, Naranjo, ele falava que o 3 social se parece muito com o 8 e o 1. Você quer falar um pouquinho disso, Ademar? Peraí, você vai ter que liberar aí o seu.
Só um minutinho, deixa eu... Sim, se parece com o tipo 8, sim, nesse sentido, quando eu sou um 3 social, né? Muitas vezes, às vezes, as pessoas que conhecem um pouco de enneagrama falam, Ademar, será que você não é 8? Será que você não é 9? Né? No dia a dia, né? Não, não, eu sou um 3 social. As motivações são diferentes, né? A motivação do tipo 3 é para ter valor, faz, é rápido, é dinâmico. Porém, ele dá um passo atrás no ponto de choque. Ele é mais flexível, ele é mais negociador. O 8 passa por cima. O 8 passa por cima. Ele vai falar assim, não, aqui eu coordeno dessa forma, é do meu jeito. O 8 é direto e reto, não faz muito rodeio. O 3 social já gosta de contar uma historinha. A gente já conta uma historinha e vai desviando dos pontos vulneráveis, dos pontos mais frágeis, costurando a negociação da melhor maneira possível. Isso estou dando como experiência mesmo, né? Há pouco tempo atrás, até estava junto com o Átila, até a Carla está aí, a gente entrou numa negociação junto com o 8, foi um saco, né? Foi um barato, né? A pessoa direta e reta, sabe, assertiva, não dava muito espaço, era do jeito dele, da maneira que ele queria. Ele fumava, ele fechou a sala, os 3 sem fumar e o cara lá fumando tranquilamente. Ou seja, o 3 não, o 3 devido ao alto valor, ou perdão, devido ao valor, a questão de valor, ele sempre vai se preocupar. Não adianta falar que a gente não vai se preocupar. Se a gente percebe que está incomodando, é porque é valor, é inconsciente, né? E sendo social, você quer agradar, sim, você quer manter uma atmosfera, sabe, se no caso for pacífica, ou coordenar que a atmosfera vá para o êxito, agradando as partes que decidem, né? Então tem essa diferença. O 3 é mais flexível nesse sentido, está preocupado no valor, e o oitão é direto e reto. Direto e reto, ele vai se priorizar, ele vai colocar as necessidades e a vontade dele acima de qualquer coisa. Isso no nível médio para baixo. Se é um 8 social, que tá, aí já é diferente, né? Ele vai dar espaço, muito pelo contrário, ele vai abrir o coração, um coração gigante, abre uma escutativa amorosa ímpar também, muito ímpar, acolhe e dá espaço para as pessoas serem criativas, dá espaço para as pessoas se manifestarem na negociação, se coloca também até em última fala, né? Aí já é um outro nível de consciência do 8. É isso, Ô, é o meu gente, ponto de vista, né? eu vou só fazer um comentário aqui rapidinho da Adri, que ela é um 9, que hoje ela tem muita gratidão por integrar na sabedoria do caminho de crescimento dela a energia do 3. Mas eu vou passar a fala para a Rê, que ela é sócia da SBE, para que ela possa transmitir o convite para todos, e é um 8 que ela pode complementar isso para a gente, nos ajudar, né? Com você, Rê. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Bom, gente, boa noite, né? Sejam muito bem-vindos aí às nossas aulas. A gente está muito feliz. Já aproveito para agradecer a todos vocês, está lindo demais. Convidar vocês para o nosso congresso, onde a gente vai ter esses palestrantes maravilhosos que estão aí, né? A Demar vai palestrar, a Angel vai palestrar, a Ju vai estar lá fazendo teatro com a gente, colocando esse 3 em ação, né, Ju? Esse 3 ator aí, essa atriz em ação lá com a gente. Vai ser incrível. No passado a gente já teve, né, o congresso e essa troca maravilhosa que a gente faz como está fazendo agora. E escutando vocês, gente, é aquele negócio, né? Você vai estudando tanto enneagrama que você tem certeza que você é todos, né? Falei, gente, certeza, não. Eu acho que eu sou 3 agora. Agora virei 3, porque tudo que você fala bate aqui. Falei, Jesus amado. Mas é assim, o instinto sexual, gente, o meu instinto é sexual, e o instinto sexual lembra um 3.
né? Porque vai entrar numa questão de competição, vai entrar numa questão da vaidade que tem no sexual também, ele entra nisso, né? Quando fala assim, você vai malhar para quê, né? Vai malhar para ficar bem, pela saúde? Não, é para ficar bonita mesmo. Meu autopreservação é reprimido, gente, né? Não dá adianta eu querer entrar nessa. Então, a hora que eu vou escutando tudo isso aí que vocês vão falando, eu vou entrando nisso. Meu marido é um 3, né? E agora vocês falando, ele escutando aqui dele, é verdade, amor? Parece mesmo? Parece com o 3, parece com o 3. E a gente entra muito nessa. Às vezes a gente compete até entre nós dois aqui. Mas ele por ser 3 e eu por ser sexual. Então, enquanto a gente não olha para instinto, fica tudo meio confuso também, né, gente? Esse instinto, ele mexe muito com a gente. E meu teste deu 8, 3 e 5 quando eu fui fazer o teste do Enneagrama, por conta do instinto sexual muito alto. Então, eu acredito que isso ajude a gente também aí alinhando essa descoberta sobre nós, né? Mas é sempre um prazer estar aqui. Eu amo vocês me inspiram. Gratidão a todos por estarem aqui também. Devolvo a bola para vocês. Mas realmente, quanto mais eu escuto do 3, mais eu sinto que tenho dele em mim e mais vou ativando essa energia em mim. Eu vou contar em primeira mão para vocês aqui o que eu sinto que veio para mim nos últimos tempos aí. Que a ASBE mesmo, ela tem uma energia 3 muito alta. E cada vez mais isso vem batendo aqui em mim, assim, de sentimento com relação a SBE e tudo que a gente está fazendo, ela é de uma grandeza muito 3. Uma grandeza mesmo de entrega, de coração aberto e de demonstrar mesmo essa realeza, essa nobreza de entrega em fé, entrega em coragem, com as ações certas. Então, tudo que vocês falaram hoje veio muito batendo no meu coração nessa certeza desse caminho da SBE, nessa inspiração 3. Então, a minha gratidão aqui a todos vocês. Beijo. Linda! Então, fica o Obrigada. convite, pessoal. Dia 16 e 17, nosso congresso. Vamos falar muito de Enneagrama. Já vimos que é um assunto que rende, né? Passamos aqui 33 minutos do nosso tempo, porque realmente é um assunto muito sedutor e de muita sabedoria e que traz muita clareza para a gente. 16 e 17, Mariporã, São Paulo. Quem quiser saber mais pode entrar em contato com a gente ou entrar no Instagram da SBE, né? Que a gente tem lá o link e você pode fazer o acesso por lá também. Quero muito agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Angel, ao Ademar, o convite da SBE, e estamos aqui para dúvidas, entrar em contato, enfim. O meu crescimento, o desenvolvimento de vocês é o meu desenvolvimento também. Gente, gratidão a todos pela oportunidade da partilha, pelo convite da SBE, pelos meus colegas tipo 3, que a gente trocou figurinha, a gente enriquece e aprende o tempo inteiro. Só gratidão. Pessoal, baita felicidade. Está atrelado ao meu propósito de vida, atrelado ao meu novo caminhar, semear de uma certa maneira essas pequenas sementinhas é imensurável, tem um valor ímpar, seja no corporativo, seja no dia a dia, seja no caminhar do Enneagrama, lembrando, isso é ótimo, lembrar para o tipo 3, jornada tem o início, tem meio, mas não tem fim, e a gente segue aí, próximo passo está muito perto, próximo de um mês aí, né, dia 16 e 17, Hotel Cheiro de Mato, Mariporã, São Paulo. Vou estar lá falando de instintos, que eu entendo como um aprendizado básico, não básico de simples, mas básico tipo faixa branca, sabe? Quanto tempo a gente demora para pegar a faixa branca, né? Faixa branca é que a gente mais demora, né, para pegar, né? E depois a gente só vai lapidando, né? A gente só faz a lapidação, né? E os instintos traz isso, né? É a base, a potência humana, nosso lado animal e potência humana, para aí depois sim fechar o terceiro ponto, que é o sutil espiritual. Vem com a gente, vou estar lá falando um pouco, mais do que falando, vou estar fazendo o que eu amo fazer, que é a prática, no chão, no aqui, no agora.
Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço para todos, gratidão a toda a interação de todos, pelos recadinhos aqui, de muito obrigada, desse bate-papo super legal. E nós vamos encerrar, porque senão o próprio aplicativo vai encerrar a gente. Um grande